Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? E hoje nós vamos meditar aqui na Palavra de Deus, nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Malaquias, né? Sobre os 4 capítulos e sobre tudo aquilo que Deus fala aos nossos corações através do texto sagrado, amém? Eu estou aguardando a Cris entrar ao vivo e assim que ela se conectar, nós então daremos início ao nosso estudo, ao nosso bate-papo. Eu espero que seja muito edificante para a sua vida, assim como ler esse texto também foi edificante para a minha vida e me ensinou muitas coisas acerca de Deus. Então, que tudo possa ser para a glória dele e a gente vai iniciar, ver se ela consegue se conectar. Às vezes o problema com a internet prejudica um pouco, né? Olá, Cris! A paz do Senhor Jesus. Boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia, calma e tranquila? Bom, calma e tranquila. Então tá bom, eu também. Eu Falar estava de Jesus ansiosa por sempre é esse bom, né? momento. Oi? Falar de Jesus sempre é bom, né? Falar da palavra do Senhor sempre é bom. É, eu confesso que eu estava ansiosa por esse momento porque é tão gostoso, né, quando a gente consegue compartilhar com as pessoas, né, alguma coisa daquilo que Deus vai falando com a gente no meio da semana. Verdade. Aí já tem uma pessoa aí, ó, missionária Andriele, que congrega comigo, nos cumprimentando com a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda no nome de Jesus. A paz, boa noite. O nosso irmão Então, Rodrigo Diniz também. Seja bem-vindos. é, e sobre o que vamos falar hoje, Cris? Assim, sobre qual livro, quais são as suas expectativas? Vamos falar sobre o profeta Malaquias, o último profeta, né, do Velho Testamento, antes daquele período de silêncio que houve de 400 anos. O último profeta antes de João Batista. Interessante, né? Como Deus ele faz as coisas certinho, né, Cris? No nosso último bate-papo, né, nós falávamos sobre é, a voz de Deus ser rara, né, nos tempos de Samuel, e de repente a gente se depara com Malaquias que vem profetizar sobre o Messias, né? E de repente Deus fica tanto tempo sem falar com o povo, aguardando então o João Batista que prepararia o caminho, né, Cris? Falando sobre esse Jesus que veio e voltará, né? Como é lindo ver as promessas de Deus se cumprindo, né? Você já se imaginou 400 anos sem ouvir a voz de Deus? É difícil quando a gente fica 2, 3 dias sem ouvir algo da parte dele, Com né? certeza. Meu Deus, eu fico imaginando a situação desse povo. Se bem que eu acho que eles estavam tão afastados, e a gente vai começar a falar sobre isso no capítulo 1, né, Cris? E assim, eles Verdade. estavam tão afastados que. Será que eles sentiram falta? Porque quando o João Batista vem pregar, parece que eles não estão muito solícitos, né? Parece que eles não estão entendendo que João Batista vem cumprir parte dessa profecia em Malaquias, né? Será que eles Olha, estavam preocupados? eu acredito que João Batista até elogiou eles, né? Raça de É, víboras, né? Eu acho que ele não estava muito crente, não. então, menina. Então, então assim, Cris, vamos abordar um pouco, assim, bater um papo, Cris, sobre o que Deus fala no capítulo 1, assim, porque é impactante, né? A forma como Deus trata o próprio povo, né? Sim. Então, o capítulo primeiro se trata de uma sentença, né, contra o povo de Israel. Uma sentença. E Exatamente. aqui a palavra do Senhor diz, né, quando ele falou através do profeta Malaquias, Malaquias significa mensageiro. Olha só que coisa linda. O É significado verdade. de Malaquias, mensageiro, né? O mensageiro do Senhor. Eu sou mensageira do Senhor, você é mensageira do Senhor. Apóstolo, E né, também é mensageiro, né, Cris? Na tradução sim,
Na tradução que foi feita do grego para nós, em português, apóstolo significa mensageiro. Então, Malaquias também, se tivesse esse tipo de nomenclatura, seria um apóstolo do Antigo Testamento, né? Uhum. E o interessante é que quando começa, né, o livro, né, de Malaquias, começa com uma palavra, peso da palavra do Senhor contra Israel, peso, né? Peso em hebraico, no caso, era mazã. Então, o peso da palavra, a palavra era pesada. Tanto a palavra de Deus para com Malaquias, porque era difícil, era pesado para Malaquias receber aquela palavra e era pesado para Malaquias comunicar aquela palavra, aquela mensagem ao povo. Não era uma palavra fácil para o profeta, né? Malaquias, ele profetizou 100 anos após os primeiros exilados terem voltado da Babilônia. Né? Os repatriados, eles reconstruíram o templo e eles fizeram até com zelo, né, esse templo. Né? Eles refizeram a aliança com o Senhor, mas no decorrer dos anos, olha só, 100 anos só, não é muita coisa, né? Em 100 anos depois, eles já começaram a se esfriar, eles começaram a se corromper, a dedicação deles ao Senhor já não era mais a mesma, e foi diminuindo, diminuindo, a ponto de Deus ter que lançar ali uma sentença contra o povo, né? E Malaquias fala com o povo sobre a sua adoração insincera e a desobediência à lei, porque eles já não estavam mais naquele mesmo amor, naquele fervor que eles estavam depois do exílio. Olha só como que o povo é, né, Veri? Deus acaba levando o povo ali para a Babilônia, eles ficam ali 70 anos exilados, passam um tempo ali na Pérsia. Na hora que Deus permite eles voltarem para o seu lar verdadeiro, né? Reconstruir o templo, né? Eles deveriam estar super gratos ao Senhor, na verdade. Tá ali adorando a Ele incessantemente em gratidão a Deus ter tirado eles do exílio, a tudo que Deus tinha feito. Eles tinham reconstruído a cidade, reconstruído o templo. E aí eles foram se esfriando, começaram a passar umas afliçõezinhas, umas provaçõezinhas e começaram ali a se afastar do Senhor, a ponto de até duvidar do amor de Deus. Interessante, né, Cris? Porque Deus, ele manda essa mensagem pro mensageiro e o mensageiro, ele é fiel naquilo que Deus mandou ele entregar. Então, um ponto interessante é isso, né? Nós temos a palavra de Deus e a gente estava conversando, inclusive, antes de entrar, né? Que o importante é sermos fiéis àquilo que Deus vai falar pela palavra dele. Nós só somos os mensageiros. E quando Deus, ele começa a proferir a sentença, né, que algumas traduções estão como peso da palavra, e como a sentença, ou como a sentença de Deus sobre aquele povo, eu me lembrei de Gênesis capítulo 3, quando Deus, ele dá a sentença, mas ele também faz a promessa que se o povo se arrependesse, né, então teria uma salvação em Cristo, na semente da mulher. Né? E ali Deus, ele vai falando com esse povo: eu sempre amei vocês, eu sempre fui misericordioso com vocês. Desde Noé, quando eu enviei o dilúvio. Desde Abraão, quando eu escolhi. Desde Jacó, porque Esaú eu rejeitei. Eu não tenho aliança com esse povo ímpio, com Esaú. Porque ele vendeu a primogenitura, ele negociou princípios. Mas com Jacó, que reconheceu o seu estado de mentira, de engano, né, quando ele diz para o próprio pai que ele era quem ele não era, né? Eu fico imaginando o impacto de Deus falando para Malaquias: Malaquias, fala para o meu povo assim, eu sempre amei meu povo, eu sempre ajudei, eu sempre quis salvar. Eu nunca tive vontade de condenar o meu povo. Tanto que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Né? Então, assim, e ver esse povo, Cris, rejeitando o amor de Deus. Porque não era só rejeitar a Deus, era rejeitar o amor de Deus. E Jesus Cristo, ele é a expressão exata desse amor. Né? Então, quando rejeitamos Jesus, também rejeitamos
a Deus, rejeitamos o seu amor, rejeitamos o seu projeto de salvação. E é como você disse, né? Nós nos colocamos num lugar de perversidade, como esse povo fez aqui no texto, né? Quando eles começam a rejeitar, porque Deus vem com a sentença e eles falam, não, essa sentença não. Porque quando você age com juízo, Deus, é porque você não ama, né? Quando você vem com correção, com bronquinha, com exortação, não, você não nos ama. E a gente vê ao longo dos versículos, né, Cris, Deus falando assim, olha, eu amo vocês, mas vocês dizem, o Senhor nos ama com esse tipo de comportamento? Né? E ao longo dessa narrativa do primeiro capítulo, a gente vai vendo um povo, Cris, totalmente negligente com aquilo que Deus estava querendo corrigir neles para que eles fossem salvos. Como é que uma pessoa pode rejeitar uma salvação tão grande vinda da mão poderosa do Senhor, né, Cris? Verdade. Lina, eu acho que a maior prova do amor de Deus é Ele sempre nos dar a oportunidade de arrependimento. Que é a maior prova de amor. Hoje mesmo eu estava no culto à tarde com as mulheres. Nós estávamos em poucas lá, mas nós fizemos uma conversa como eu e você estamos fazendo agora. E ali, diante do texto ali que foi proposto ser falado, a gente entrou ali naquela parte de Adão e Eva, na parte que Eva ali deu ouvido à serpente, né? E quando Deus, né, foi ali e chamou por Adão, né? E falou, Adão, né? Onde você está? E Adão se escondeu porque ele estava nu. E Deus perguntou, como você sabe que você está nu? Ele falou assim, é porque eu tive vergonha, né? E me escondi. Aí, mas você comeu do fruto? E aí, o que eu entendo ali? Adão, se ele tivesse, se arrependido ali, falar do Senhor, eu nem sei o que deu na minha cabeça, me perdoa, eu comi mesmo. Sei lá, eu vi, parecia ser bom, né? A Eva me mostrou o fruto, mas assim, me perdoa, eu não devia ter feito isso, olha que besteira que eu fiz. Eu não sei. A minha opinião é que Deus tinha voltado atrás ali na sentença que foi dada a Adão e Eva. Porque ele pegou e falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu por companheira, que me deu e eu comi. E quando ele foi abordar a Eva, ela colocou a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Eles não se arrependeram, Deus foi questionar eles ali e deu ali para eles uma oportunidade de arrependimento, porque Deus amava eles. É verdade. E eles não se arrependeram. Eles transferiram a culpa. Então Deus sempre nos dá a oportunidade de arrependimento pelo amor. E quando nós trazemos uma palavra que exorta a igreja, muitas vezes, né, tenta trazer a igreja a um arrependimento, e as pessoas começam, essa palavra é muito dura, essa palavra não é boa, né? Não está nos amando, está nos julgando, mas não é o amor de Deus, é a oportunidade que o Senhor dá de nós reconhecermos os nossos erros, nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Cris, é interessante isso que você está falando, porque quando eles perceberam, né, que Deus havia colocado eles numa situação depois do cativeiro, que eles reedificaram ali, né? Eles começaram a fazer as coisas do jeito deles. Sim. Eles começaram a prestar culto, adoração, louvor, honra a Deus, da forma como eles entendiam que era para ser feito. Então, assim, eles não obedeceram os padrões, por assim dizer, bíblicos, né? Que naquela época não tinha Bíblia, mas vamos falar numa linguagem de hoje. E quando eles começaram, tinha lei, sempre houve, né? Sempre existiu o mandamento escrito. Mas só para a gente falar de Bíblia, né? Para enfatizar que a Bíblia é a palavra de Deus, né, Cris? E aí eles não aceitavam a correção do Senhor e eles faziam totalmente contrário. Então havia sempre esse embate, Deus falando e eles retrucando a Deus. Olha, eu amo vocês. Mas como que o Senhor nos ama? Olha, vocês estão cometendo pecado. Aonde nós estamos cometendo pecado? Porque eles estavam tão endurecidos, tão soberbos, que até mesmo
ali, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas assim, chega no capítulo 2 e Deus parece que ele fala assim, ó, tá, já falei com o povo, agora eu vou falar com os líderes. Por quê? Não adianta, Cris, prestarmos qualquer tipo de serviço a Deus. Não adianta a gente querer fazer algo e falar assim, ah, a culpa é do meu líder. Não, a culpa é da igreja. Não, a culpa é das ovelhas. Não, a culpa é do coral. A culpa é do cantor. A culpa é do pregador. Não adianta. Por quê? Porque nós temos que estar em unidade. A Sim. gente tem que sentar, termos conversas francas, né, Cris? E É. aceitarmos o que a pessoa está falando pra gente. Então, por exemplo, a Cris vem falar comigo e ela me exorta. Eu preciso ter um tempo de reflexão. Olha, Cris, realmente você está certa. Olha, Cris, realmente eu acho que você se equivocou. Vamos orar, porque talvez eu não tenha entendido. Né? Então, Deus ele nos chama para esse tempo de nos humilharmos, de reconhecermos que alguém pode saber mais que a gente. Né? Que Deus colocou Verdade. aquela pessoa numa situação diferente do que de repente ele vai me colocar. Não é? Então, assim, nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quando pretendeu no seu coração fazer algo para Deus, que era o templo, Deus falou assim, não. Sim. É. E Davi, e é engraçado que Davi, ele foi lá e agradeceu a Deus. Ah, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não vai fazer o que eu quero, não vai permitir que eu faça o que eu quero, mas o Senhor é tão bom que eu te agradeço do mesmo jeito. E que bom que o Senhor vai conservar, né, dentro da minha casa, a posteridade no sentido do reino, porque ele sabia que o Messias viria por ele. Então, assim, foi muito mais importante ele valorizar, né, que o Messias viria da sua semente do que ele valorizar uma obra grandiosa como foi o templo que Salomão construiu. Então, assim, Então, é muito lindo, né, quando a gente se percebe, né, nesses detalhes, né, Cris? é interessante o que você falou sobre Davi, é que Deus é um Deus de princípios, né, Veri? É, E se Deus deixasse Davi construir o templo, ele estaria indo contra os princípios dele. Por quê? Quando ele falou que Davi não construiria o templo porque tinha sangue nas mãos, não era sangue porque ele era um guerreiro e matava muitas pessoas na guerra, era sangue de uma vida inocente, que foi o sangue de Urias, né, o sim, marido de Batseba. E aquele pecado havia dado um fruto, né, que foi o fruto que Deus não deixou vingar, morreu, né? Deus deixou o filho morrer. Então, assim, Davi tinha sangue, então seria contra os princípios da santidade de Deus deixar Davi fazer do jeito que ele queria. Ele tinha uma boa intenção? Tinha, mas não importa a boa intenção. Né? Como diz aquele ditadinho que de boa intenção o inferno está cheio, verdade. não vale a nossa boa intenção de fazer algo para Deus. Tem que ser segundo os princípios de Deus. E Deus não vai contra os princípios. Né? E o que eu vejo interessante para a gente continuar nessa palavra, quando Deus fala que o povo estava desonrando a ele, né? E ele fala assim: o filho honrará o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Né? E diz que os sacerdotes estavam desprezando o nome dele. E ele, né? E eles, mas estamos desprezando como o seu nome? E aí eles estavam oferecendo um culto impuro. Estava falando assim, eu estava oferecendo no altar pão imundo, né? E profanando o altar do Senhor, dizendo que a mesa do Senhor era desprezível, dando o pior para Deus. Então eu acredito assim que quando nós vamos fazer algo para Deus, a gente tem que fazer o melhor. E naquele tempo, o povo ele estava tão frio espiritualmente, tão decaído espiritualmente, que eles já não tinham zelo, eles já não tinham mais amor. Parecia que servir a Deus era um enfado, era uma canseira. Então eles faziam tudo de qualquer jeito, do jeito deles, como se diz, tá bom desse jeito, entendeu? Porque a gente não tem zelo, a gente não honra mais a Deus, porque esse Deus aí não faz as coisas do jeito que a gente quer, a gente está sofrendo, está passando por aflições. Que Deus é esse, né? É verdade, Cris. E engraçado que
muitas vezes, né, eu lendo essa palavra, eu fiquei assim, a gente entrega tanto o nosso melhor para as pessoas, né? Às vezes nós Uhum. estamos num relacionamento tóxico e estamos entregando o nosso melhor para aquela pessoa. Às vezes entregamos o melhor para a nossa família, para o nosso patrão, para os nossos filhos, para os nossos amigos. E quando chega no momento único de culto ali, a gente presta um Uhum. culto com o coração impuro, porque a gente professa a Deus com os nossos lábios, né? Mas o Ah, nosso coração tá longe. não honra a Deus. Nós não reconhecemos o Senhor, né? Nós temos dificuldade em aceitar as verdades e nos rendemos muitas vezes ao engano. E Deus, ele termina aqui o capítulo 1, né, Cris? Dizendo assim, sabe? O enganador diante de mim, né? Aquele que frauda, aquele que deturpa, aquele que tira o meu princípio de um contexto, aquele que utiliza da minha palavra, né? Para enganar, eles são malditos diante de mim, né? Porque eu quero um povo que seja fiel ao que eu estou falando. E aqui a gente, resumindo esse capítulo 1, né, Cris, a gente vê um povo que não aceitou a correção, desprezou o amor, né, dialogou ali de forma afrontosa com Deus, porque Deus ia mostrando o pecado e eles iam dizendo, não, mas o Senhor não nos ama. Não, mas o Senhor isso, mas o Senhor aquilo. Então, feliz é aquele, né, Cris, que entende a voz de Deus, o chamado de Deus e obedece, né? E obedece porque quando Deus ele conclui ali essa palavra, né, que obviamente está separada por capítulo, mas é um texto único, mas quando ele finaliza ali aquela sentença no capítulo 1, logo no capítulo 2 ele já fala, então, eu estou repreendendo. Eu estou dizendo tudo para você, Cris, tudo para você, Viridiana. O que está errado? Porque eu amo vocês. Mas, se vocês não obedecerem, eu estou dando a sentença. E aí, no capítulo 2, ele começa a falar sobre o castigo consequente de não ouvir aquilo que Deus falou pelo profeta Malaquias no capítulo 1. E nós podemos entender, se formos ver ali em Deuteronômio, no capítulo 28, fala a respeito das bênçãos pela obediência e a maldição pela desobediência, né? Sim. Muitas vezes é lido, né? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, né? As bênçãos vos alcançarão, né? É lindo ler isso daí. Mas se nós formos ver, né? Vai falar que será abençoado o seu cesto, a sua amassadeira, o fruto do seu ventre, e fala sobre todas as bênçãos da obediência. Mas se nós formos vermos lá embaixo, todas as maldições pela desobediência. Há uma consequência da desobediência. E era isso que viria, porque o povo não se arrependeu, os sacerdotes na época não se arrependeram e receberiam o castigo pela desobediência a ponto de ser chamados de malditos, né? O Senhor amaldiçoaria eles, né? E eu acho assim muito interessante, o que me chamou a atenção no capítulo 2 é que os sacerdotes faziam acepção de pessoas, Veri. Faziam, né, Cris? Faziam acepção, eles se demonstravam parciais aos ricos, aos influentes, permitindo que eles continuassem no mesmo caminho de pecado e não confrontavam esses ricos, entendeu? Com a palavra de Deus. E por isso veio o juízo, entendeu? Então, assim, eram imparciais. Os pobres eram dois pesos, duas medidas, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso daí foi o que mais me chamou a atenção no capítulo 2, foi isso, a parcialidade, sabe? A acepção que eles faziam dos ricos e dos pobres. E sabe o que me chama a atenção também, Cris, nisso que você falou? Porque o capítulo 2, ele começa falando de um Deus que antes de castigar, por ele ser tão justo e por ele ser tão amoroso, ele adverte, ele avisa, ele fala,
ele comunica, ele levanta pessoas para falarem: observem o texto sagrado, vocês estão errados, vocês não estão meditando na palavra. Por quê, Cris? Porque muitas vezes, né, como você disse, o que que acontece? Tá, eu tenho lá Deuteronômio que fala sobre obediência e bênção, e que fala sobre desobediência e maldição. Mas esse povo vai obedecer o quê? Se eles nem sabem o que é certo e o que é errado. O próprio Deus fala assim: olha, vocês não fazem a menor noção entre a mão direita e a esquerda. E aquele que chama o mal por bem vai receber a sua recompensa. Então, assim, muitas vezes o que falta também, Cris, é o interesse pessoal, né, de cada um de nós meditarmos, porque é um relacionamento privativo, nós com o Senhor, como Jesus mesmo disse, né, entra no teu secreto e conversa com teu pai, que te ouve lá, bem quietinho só com você, né? Mas também nós temos o ensino de Paulo, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 10, que ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que esse povo vai entender? Como é que esse povo vai ter fé se ninguém está estudando, se ninguém está se dedicando para compartilhar? Por isso é importante a gente estudar, né, Cris, e compartilhar. Verdade. E trazer para as pessoas: olha, Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Só que às vezes, assim, eu vejo pessoas fazendo coisas, elas nem fazem ideia que aquilo é pecado. Porque elas acham que pecado é só trair, sexo antes do casamento. Sabe esses pecados rotulados, Cris? Sim. Que parece que tem uma listinha, né? Aqueles E aí pecados elas ficam perdidas. que ser crente e conhecer a Bíblia para entender que é errado, né? O básico. Por exemplo, quando eu vou ao culto e eu ouço determinadas músicas e eu digo que aquela música é uma adoração a Deus, mas fala do homem para o homem, isso é pecado. Por quê? Porque desagrada a Deus. Né? Quando eu faço um movimento litúrgico, como essas pessoas faziam, mas eu estou colocando ali o que eu penso ser melhor, o que eu penso que vai ser mais interessante, que vai atrair os jovens, as mulheres, os homens. Então eu faço campanha, eu faço evento. Mas espera aí, se não está agradando a Deus, eu estou blasfemando. Eu estou trazendo oferta impura para o altar. E tem pessoas que não sabem, porque elas cresceram dentro de uma religiosidade, né? Às vezes elas aprenderam daquele jeito. E quando não vai para a Bíblia, acredita que está fazendo certo. E é isso que no capítulo 2, Deus está advertindo os líderes. Porque com a prática errada, eles conduziam o povo ao erro, ao engano, à perdição. E, inclusive, sofrendo um castigo que Deus já havia anunciado. O que Deus falou ali com o sacerdote é que os sacerdotes eles haviam se corrompido. Eles não temiam mais a Deus, eles não reverenciavam seu nome, não proclamavam a sua palavra mais e não viviam uma vida reta. Então, assim, eles não eram exemplos para o povo de Israel. Sim. Então, assim, eu acredito que, né, a sentença ali foi para o povo, só que o povo também tem culpa, cada um tem a sua parcela de culpa individual, porém eles não estavam recebendo bons exemplos, porque quando a Bíblia diz aqui no capítulo 1 que os próprios sacerdotes eles estavam oferecendo, né, sacrifícios que não agradavam a Deus, oferecia o pior, o animal cego, o animal aleijado, né, tudo do pior para Deus. Era os sacerdotes que estavam dando esse mau exemplo, né? A forma que eles estavam mostrando de como era servir a Deus. E o povo, como não consegue distinguir a mão direita da esquerda, né? Falando, tá tudo certo. Eles que têm que nos ensinar, estão nos ensinando desse jeito, não é? E, Cris, é algo muito sério isso que você falou, né? É muito importante isso, porque você trouxe a nossa reflexão uma responsabilidade do líder. Olha só, quem fazia aquela prática, né, de molar o animal, de separar a gordura, né, aquele ritual em si, quem fazia aquilo era o sacerdote.
Mas quem levava era o povo. Uhum. E aí, para a gente já engatar o capítulo 3, perceba a seriedade do que você falou. O povo ofertava os seus animais, todos roubados muitas vezes, com defeito, doentes. E o sacerdote, ao invés de chegar e falar assim, meu querido, deixa eu te falar, isso Não aqui que pode. você está fazendo, né, esses pulinhos, essas palminhas, essa sua cantoria, esse seu glória a Deus, esse barulho todo que você está fazendo, diante do seu pecado, Deus não está aceitando, não. Ah, mas não pode magoar, sabe, Cris? Não pode. Não pode magoar. Porque a ovelha sai da igreja e aí ela para de contribuir. Só que para Deus, Cris, se for para contribuir de um jeito que Deus não aceita, é melhor não oferecer. Se for para ofertar algo dentro de um ambiente religioso, seja ele qual for, ou mesmo na nossa vida, que eu não tenha coragem de chegar para a Cris e falar assim, Cris, minha querida, um exemplo só, né? Olha, essa sua vida, esse teu vício, essa sua pornografia, ou para mim, né? Você falando com a Veridiana, ó, Veri, esse seu vício, essa sua pornografia, esse seu pecado, não tá certo. Porque você fica falando de Jesus, e aí vão pensar que Jesus está aceitando essa sua vidinha medíocre porcaria. Então, assim, ó, faz um favor para você, muda. Muda, porque ainda é tempo. É tempo de arrependimento. Deus está nos dando. Enquanto Jesus não volta, Cris, todos os dias é um privilégio. Aliás, todos os dias são privilégios da parte do Senhor para que possamos aprender. Então, assim, ouvir você falar sobre isso, né, sobre uma liderança negligente, que não corrigia, porque como que ele sabendo que o animal era coxo, era impróprio para aquela adoração, ele não repreendia aquele povo? Sim. E aí Deus demonstra a ira e aí eles querem meio que bater boca com Deus. Quer discutir com Deus, né? E a gente pode entrar também naquela palavra da nossa live passada, né? O que os sacerdotes, eles tinham direito a pegar uma parte da carne, né, do sacrifício e ir, eu até esqueci, o Ófine e Finéias, eles pegavam, eles pediam, né, para tirarem da melhor parte, eles tinham direito a uma parte, né, como eu disse na outra live, né, que era uma parte do peito, ali da pata ali dianteira tal, mas eles queriam a melhor parte. Então, de repente, os sacerdotes nessa época, eles ofereciam os animais do jeito que estavam, porque eles também tinham a parte deles. Será que não? Coisa, Cris. E outra coisa, bem lembrado essa parte de Ófines e Finéias. Porque quando eles iam lá falar para as pessoas, olha, vocês vão fazer assim, 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 e o povo falava assim, não, mas não pode. Eles ameaçavam. Porque afinal de contas, aqui o líder sou eu, aqui o sacerdote sou eu. Aqui a igreja é minha. Entendeu? Então, assim, é lógico que a gente está falando de assuntos sensíveis, a gente não pode generalizar. Porque tem muita gente séria, tem muita gente temente ao Senhor, e a gente vai verificar aqui que Deus tem compromisso com as pessoas que são fiéis a Ele. E Ele não está preocupado com quantidade, né? Mas quando eu vejo Ófines e Finéias dando ordem para que as pessoas procedessem de uma tal forma, e quando aquelas pessoas falam assim, vocês são doidos? Não pode fazer isso. Eles falam assim, vocês vão fazer, senão a gente vai matar todo mundo aqui. Eles faziam ameaças. Então, assim, a que ponto que chega, Cris, aplicando isso para os dias de hoje, essa irreverência, essa falta de compromisso de nós, né, vermos um líder negligente e darmos o feedback, e também do líder verificar que a comunidade está em pecado e também não exortar. Então, assim, de qualquer forma, Cris, quem está errado, está errado. Você entendeu? Quem está errado, está errado. Então, assim, nesse capítulo 3 aqui, qual que é o propósito? É trazer
aliás, no capítulo 3 não, né? No capítulo, finalizando o capítulo 2 e já entrando no capítulo 3. Qual que é o propósito? Ouviu a sentença? Você tem duas opções. Ou aceitar a correção e se deixar ser formado, né, por Deus, ou ficar argumentando com Deus. Só que no capítulo 3, Deus já começa a dizer assim, olha, vocês querem viver desse jeito? Tudo bem. Só que haverá um dia que o novo Moisés, né, o novo Elias virá e ele vai anunciar que quando vier, né, na sua glória, a gente já está falando aí em escatologia, quando ele vier, aí não vai dar mais tempo. Porque a sentença foi proclamada, a oportunidade foi dada, eu avisei vocês e vocês endureceram o coração para não ouvir, para não obedecer. E isso é muito triste, né, Cris? Muito, muito, muito triste. Verdade. E aqui que diz que, né, seria enviado o anjo, né, que preparará o caminho diante de mim. E esse anjo, o anjo do concerto, seria o próprio Jesus. E aqui no capítulo 3 diz: quem suportará o dia da sua vinda? Aí nós cantamos assim, né? Ai, Senhor, eu quero te abraçar, eu quero isso, eu quero te tocar. Deus me livre. Se nós não tivermos purificados, nós não podemos nem encostar em Jesus, porque ele é um fogo consumidor. Então, aqui por isso que diz, né? Quem suportará o dia da sua vida e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, como o sabão dos lavandeiros, que assentar-se-á purificando a prata. A prata só é purificada quando é colocada no fogo. Ô, Cris, e que interessante, né? Você vê, quando Deus institui o tabernáculo, né, por meio de Moisés, a arca que representava a presença de Deus, a arca, um objeto, não podia ser tocado. Imagina naquele grande dia, quando o próprio Cristo vem, rugindo em glória, a terra vai tremer e o povo fica cantando, o chão vai tremer, a terra vai se abrir, sei lá o quê. Só que assim, eles não têm noção. Porque assim, a vinda de Cristo, ela pode ser gloriosa, mas ela é perigosa, né? E aqui no capítulo 3, a gente já caminhando, né, para o final glorioso, né, da vinda de Cristo, porque também é um texto escatológico, eu fico pensando assim, Jesus ensinando sobre uma religião piedosa. E aí a gente vai entrar no assunto delicado, Cris, que fala que Deus nos ajude, que a gente possa falar isso com temor. Mas Malaquias 3,10 fala aquilo que Jesus falou em Mateus 25. Até eu peço, Cris, que se você tiver com a sua Bíblia mais fácil aí, e a gente conseguir ler, depois eu até abro aqui, porque quando Jesus vai falar em Mateus 25, ele vai ensinando as pessoas que nos últimos tempos, né, a gente tem que ter um certo tipo de comportamento. E aí ele vai falar sobre... deixa eu achar aqui, que isso é bem legal, que ele fala sobre o grande julgamento. Né? Então ele fala assim, para fundamentar Malaquias 3 com a vinda do Messias, é importante falar as palavras do Messias. Né? Mateus 25 fala assim: porque quando o Filho do Homem vier na sua majestade, né, com todos os seus anjos, então ele se assentará no trono de sua glória, né? E ali todas as nações estarão reunidas, né? E ele porá os cabritos de um lado e as ovelhas de outro lado. E aí ele fala assim: por que ele vai fazer a separação, Cris? Porque ele quer uma igreja piedosa. Então ele fala assim: olha, quando eu tive fome, vocês não deram de comer para mim. Quando eu tive sede, vocês não deram de beber. Quando eu era um forasteiro, né, vocês não me hospedaram. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Depois ele diz assim, aí o povo pergunta, e é muito semelhante, Cris, quando Jesus está exortando aqui, é muito
muito interessante como esse capítulo 25 de Mateus, a palavra de Cristo, vem muito de encontro com esse capítulo 3 de Malaquias. Sim. Por quê? Porque aqui eles arrecadavam, né, as ofertas, eles arrecadavam ali os dízimos, né, que era uma lei de Deus para que os levitas pudessem estar servindo ali de tempo integral. Só que eles não cumpriam o propósito de Deus, porque eles não destinavam esses alimentos, né, esses animais do sacrifício, que depois todos esses animais eles eram servidos ali, todos já praticavam a ceia, né? Porque todos se reuniam, todos tinham comunhão, todos já tinham se purificado por conta da expiação, da morte dos animais ali imolados, e todos comiam de igual forma. Até as terras, né, Cris? Quando Moisés vai fazer aquelas... Moisés não, desculpa. Quando Josué vai fazer a divisão das terras para cada tribo, ele divide porções de terra de acordo com o tamanho das tribos. Ele não dá mais para um do que para o outro aleatoriamente, né, Cris? E aqui, esses líderes são gananciosos no capítulo 3 de Malaquias. E eles dão um destino um pouco duvidoso. E Deus vem trazendo essa repreensão. Porque o que ele quer de nós é uma religião piedosa, que cuida dos órfãos, das viúvas. E aqui, Jesus, cumprindo esse princípio, ele diz no capítulo 25 que assim, olha, eu em verdade vos digo que quando vocês fazem aos pequeninos, quando vocês fazem aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, é para mim que vocês estão fazendo. E aí você vê que Jesus não mudou um tio do que Deus falou para Malaquias, porque é o mesmo evangelho, a mesma doutrina, é o mesmo Deus, né? Então, assim, vamos fazer uma complicado. comparação com a igreja primitiva? Sim. Atos 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E hoje eu falei sobre isso no culto à tarde para as irmãs. Falei, você sabe qual que é a diferença da igreja primitiva? Era uma igreja que esperava Jesus para hoje, para amanhã, para agora. Eles não viviam ali, sabe, pensando no dia de amanhã, no futuro, porque eles falavam assim, do que vai me servir propriedades? Sendo que Jesus pode voltar agora, pode voltar amanhã. Eles vendiam, eles não tinham apego às coisas materiais dessa terra. Então, assim, eles não tinham apego, então eles vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos, eles confiavam porque eles eram dignos de confiança, né? Depositavam, né, o dinheiro da venda das propriedades aos pés dos apóstolos e eles repartiam a cada um conforme a necessidade. E a Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. E será que hoje em dia assim, ninguém tem falta de nada? Tem uma discrepância, né? Porque uns têm tantos, outros têm tão pouco. Até mesmo no meio cristão. Então, nós temos que ver que uma coisa está confirmando a outra também, né? E estamos falando de Novo Testamento, né? Então, é bacana, Cris. Por que eu gosto de conversar com você e por que eu fico sempre ansiosa por esses nossos momentos, né? Porque Deus ele vai ministrando nos nossos corações para que todas as pessoas entendam que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo é palavra inspirada por Deus. E aí tem uma parte, né, que eu acho que você tá, não sei se você tá com a sua Bíblia em Malaquias ainda, mas Deus ele fala assim, olha, quando vocês entenderem tudo isso, se vocês se converterem, se vocês mudarem esse comportamento, essa mentalidade,
né? Se vocês de fato entregarem as suas melhores ofertas, saciarem as necessidades, serem um povo provedor para os necessitados, né? Não somente para aqueles que fazem parte da comunidade cristã, mas para os estrangeiros, porque aqui Deus, Jesus, ele fala assim, eu era forasteiro. Forasteiro é quem não pertence, né? Forasteiro é quem está à margem. E Jesus chamou todos os que estavam à margem. Ele chamou o cego, que era impuro e não podia participar de culto. Ele chamou a prostituta. Ele chamou o endemoniado de Gadar. Né? Então, assim, será que hoje nós estamos praticando a religião verdadeira? Porque, Cris, Deus ele diz assim no final de Malaquias 3. Haverá um tempo onde todos saberão a diferença entre quem serve e quem não serve. Porque a questão aqui não é que Deus está falando assim, todos saberão a diferença entre quem adora e dá glória a Deus e participa do culto e faz... Não, aqui ele está dizendo assim, haverá um dia onde Jesus, aqui igual está escrito em Mateus 25, vai separar os cabritos, os bodes, das ovelhas. E ali naquele dia, Cris, é que a gente saberá a diferença entre quem serve e quem não serve. Porque o joio está crescendo entre o trigo. Mas, Malaquias termina ali, né, o capítulo 3, Cris, e a gente, finalizando esse estudo, né, que para mim tem sido muito edificante, ele diz assim, né, que haverá um tempo onde a misericórdia de Deus ela vai ser manifesta. E aí a gente entra no capítulo 4, né, Cris? Sim. Com Jesus sendo anunciado. Quando ali o capítulo 4, de forma muito escatológica, muito futurística, né? Malaquias ele vai dizendo ao povo, olha, aproveita, buscar enquanto é tempo. Busque enquanto pode achar. Se arrependam enquanto o Cordeiro não vem. Jesus Cristo, o Messias, porque eles esperavam, né, o Messias. Eles ansiavam pelo Messias. Só que Jesus, né, ele vem sem aparência, ele vem pobre, ele vem um homem simples, montado num jumentinho. Então, que rei é esse? Né? Que Deus que é esse? Cadê a majestade de Davi? Cadê a glória? Né? E como Jesus não se envolvia com política, com governo, com aquelas questões que os fariseus estavam envolvidos, porque a religião estava muito misturada, né, Cris? Estava muito contaminada, porque eles viviam ali no contexto do Império Romano. E aí a gente vê aqui no capítulo 4, né, Cris? Deus anunciando o Jesus que veio para mim, que veio para você, que nos salvou. Só que, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, eu tenho temor. Porque temor, Cris, para mim é amor com obediência. Porque dizer que ama... Sabe aquelas pessoas que dizem, eu te amo, mas fala mal de você pelas costas. Eu te amo, mas quando você precisa não te ajuda. Né? Ou aquele marido que trai a esposa. Não, mas eu te amo, é porque isso aqui é um pecado e eu tô lutando. Não, se você ama, você não trai. Se você ama, você não bate. Se você ama, você serve. Se você ama, você ajuda. Se não for com finança, é com uma palavra, é com um abraço, é com carinho, é com tempo, é com os ouvidos, né, de ouvir e deixar a pessoa desabafar. Então tem várias formas de servir a Deus. Tem aquele que precisa da comida, tem aquele que precisa da água, tem aquele que precisa da palavra, tem aquele que precisa, sei lá, de roupa. Porque o próprio Jesus foi falando, tive fome, tive sede, estava nu e tal. Então, assim, a paz do Senhor, Áurea. Estou te cumprimentando, Cris. Cantora Áurea Soares. Deus abençoe, minha querida. A paz do Senhor Jesus. Então, Cris, assim, os fiéis serão considerados o povo santo do Senhor, o remanescente de Deus. Não vai ser fácil resistir até o final, né, Cris? E para finalizar, então, qual, não vou dizer conselho, né, mas qual mensagem, diante de tudo isso, você deixaria, aí já finalizando esse nosso momento, para as pessoas
que querem servir a Deus de verdade, né? Que talvez até estejam vivendo numa prática de religiosidade. Qual mensagem que você diria a respeito dessa sentença que Deus impõe, do castigo que nos traz ao arrependimento e essa expectativa, em especial dessa expectativa da volta, da vinda do nosso amor, né, do nosso Jesus? Essa tarde eu falei com as irmãs a respeito do amor, que a minha oração todos os dias é que eu consiga, que através da minha boca eu consiga transmitir uma mensagem a ponto das pessoas amarem ao Senhor Jesus. Porque o amor, muitas vezes, não é aquilo que as pessoas estão pensando, Veri. Não é. Às vezes as pessoas estão ali no culto, estão ali louvando, né? Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, sem, né, Jesus. Só que assim, você está ali declarando com os seus lábios, como disse Jesus, né? Em Mateus, eu não tenho certeza onde que fica, mas Jesus fala que esse povo, como o profeta Isaías falou também, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, muitas vezes existem pessoas falando que amam a Deus, é muito fácil você verbalizar o amor, mas o amor não é algo que você prova verbalizando, como você disse, são com atitudes. E quais são as atitudes do amor? É o temor, a obediência, né? Eu até comentei, eu falei assim, eu amo meu esposo. Então, na medida do possível, eu me esforço ao máximo para fazer com que ele não fazer nada que desagrada a ele e fazer coisas que eu sei que ele gosta que eu faço. E a mesma coisa com Deus. Muitas vezes nós fazemos tanto para agradar o outro, né? Os homens, mas nós não temos essa disposição de amar a Deus, porque muitas vezes não amamos de verdade. Você está entendendo? Esse que é o problema. O povo de Israel não amava a Deus de verdade, porque senão eles nunca voltariam às mesmas práticas. Porque uma vez que você deixa, você abandona, morre o velho homem, né? Se você ama, você não volta às mesmas práticas. Então, assim, a minha palavra, né, para quem está ouvindo, é que ame ao Senhor, verdadeiramente, não com palavras, que muitas vezes a gente está cantando, louvando, falando que ama, falando que adora, chamando de lindo, né, maravilhoso, isso e aquilo, mas são palavras vãs, palavras vazias, que nem estão tocando o coração de Deus, porque Deus é aquele que conhece a intenção dos corações. Então, que nós venhamos verdadeiramente amá-lo, porque tudo se resume ao amor, como diz, né, em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, eu desse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, de nada disso, né, resolveria. Então, se não tiver o amor verdadeiro ao Senhor Jesus, toda a nossa adoração, tudo aquilo que nós fazemos para Ele é em vão. É verdade, Cris. Bom, eu quero te agradecer por esse momento, mais uma vez, né, Cris? Enfrentando os nossos medos, enfrentando as nossas ansiedades, né? Porque quando a gente vai falar sobre Deus, né, a gente parece que dá um tremor dentro do nosso coração, né? Isso é bom porque me leva a um lugar de dependência, de saber que Jesus fala por mim porque eu não quero emitir as minhas opiniões, né? Sim. E aproveitando o gancho do que você falou, né, Cris, para nós nos despedirmos, né? Assim, que as pessoas conheçam a Jesus, porque para amar precisa conhecer, né? Para amar precisa compreender, né, quais são os seus atributos e principalmente não há como não amar a Jesus, sabendo que ele é a expressão perfeita do amor de Deus, que ele se rendeu, que ele se ofereceu, que ele se deu à morte, né, para nos comprar. Nós temos um dono. E é como Malaquias disse, Deus disse através do profeta Malaquias, o boi conhece o seu possuidor,
o animal conhece quem é seu dono, e vocês não me reconhecem, sendo que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, ele pagou a nossa dívida de ofensa com Deus, né, para nos resgatar e para nos trazer até aqui. Então, que você que estiver ouvindo, né, reflita no que de fato é a cruz de Cristo, né, Cris? Para que as pessoas tenham esse entendimento, porque o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, ou melhor, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para todo mundo, né? Ele só o sacrifício de Cristo, ele por si só, ele é capaz de salvar toda a humanidade, desde Adão até o último homem que estiver vivo na face da terra na vinda dele. Mas o sacrifício de Cristo, ele só é eficiente na vida daqueles que permanecem fiéis, né? Na vida daqueles que o amam e que renuncia, que abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, da sua vida, e principalmente aquele que confessa os seus pecados na confiança de que Deus nos ama e que Ele vai nos perdoar e vai gerar em nós, né, esse caráter de Cristo, para que já não vivamos mais nós, mas o Cristo ressurreto, ele comece a ser visto no nosso comportamento e não só nas nossas pregações, nas nossas opiniões, nas nossas músicas, porque isso é superficial, isso não dura. Mas se eu demonstrar um Cristo, que as pessoas olhem para o meu passado e vejam o que Cristo fez em mim, aí sim, eles vão dizer, caramba, esse Deus tem poder, porque se mudou a Veridiana, me muda rapidinho. Glória a Deus. Viu, Cris? Obrigada pela sua amizade, obrigada por esse tempo, né? E é isso. Terça-feira estaremos. É sempre bom aprender com você. Ah, imagina, eu que aprendo sempre com você, com a palavra, porque nós temos o mesmo espírito, então ele sempre vai saber o que ele precisa dizer, né? E a palavra nunca vai se contradizer, né? Então, eu sigo nessa confiança, como a gente conversou um pouco antes. Vamos acreditar que o Espírito Santo vai fluir, vamos nos deixar ser usadas. Ele sabe. É tudo dele, para a glória dele. Nós somos instrumentos, né, Cris? Amém. Deus abençoe. E até Amém. terça, em nome de até Jesus. Terça, às 15 horas. E aí a gente depois define. Vamos ver o que Deus prepara para terça-feira. Amém? Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Um beijo. Deus abençoe, Tchau, Veri. Cris. Tchau. Deus abençoe. Amém.